Boa noite, gente. Então, é, primeiramente, eu queria falar com vocês com relação a essa questão das gravações, né? É, vou fazer essa gravação através, né, que é o meio, né, que a gente encontrou para poder, né, essas aulas à distância, enquanto a gente está nesse período, né, complexo, né, do Brasil em si, e como, né, não existe a possibilidade da turma, né, da 4025 de acessar tanto o Meet quanto o Room, né, eu decidi, né, em concorrer com a autorização do Marcos em fazer esse vídeo, né, e estar tá disponibilizando para vocês em outras mídias, né, que eu vou estar informando através do grupo do WhatsApp para vocês. Mas, né, somente lembrando, né, essa possibilidade só está sendo feita porque de verdade não existe a possibilidade do acesso, né, como para tudo todo, né? Lembrando que são só 5 pessoas, cinco, né, 4 não têm o possível acesso, né, para esse vídeo. Então, né, a gente vai estar fazendo através da gravação, né, oficial, e eu vou estar disponibilizando para vocês em outras mídias, né? E aí o que que a gente vai trabalhar hoje, né? A gente vai trabalhar hoje em si com a correção do exercício, né? Que eu propus para vocês, né, lembrando que o exercício ele está lá no Classroom, né? Para aquelas pessoas que não tiveram acesso, eu disponibilizei para vocês, né, através de outras mídias, né? E aí a gente vai fazer a correção desses, né? Nesse exercício, né, vai falar sobre as teorias de enfermagem, né, propriamente dita, né, e algumas questões sobre a administração que a gente já trabalhou em sala de aula, né, e aí por isso dessa atividade, né, feita, né, com casa sem uma prévia, né, de aulas online, porque o material já tinha sido trabalhado nas aulas presenciais, né. Vamos corrigir então o exercício. Na questão número 1, fala: a divisão do trabalho em enfermagem é vista claramente, né? As atividades assistenciais diretas são executadas em sua maior parte pelos técnicos e auxiliares de enfermagem, enquanto o enfermeiro é responsável pelo cuidado dito indireto, que engloba da assistência direta ao paciente, a gestão da unidade da equipe do trabalho. Considerando as informações apresentadas, é correto afirmar que esse modelo de trabalho de enfermagem surgiu com, né? E aí tem as opções de vários teoristas. O que acontece, gente? Essa questão, né, eu acho que é uma das questões mais fáceis da atividade, que nenhuma vai estar relacionada à letra C, que seria Florence Nightingale. Lembrando que a gente aprendeu lá em teoria de enfermagem, né, a teoria criada por Florence vem falar, né, ela vem falar sobre principalmente a questão da organização, né, a organização relacionada, né, ao cuidado, à equipe e ao ambiente. E nessa questão, nesse relato, nesse trecho ela que foi relatado, né, ela está querendo falar sobre principalmente a questão da organização da equipe. Né? A gente sabe, que a equipe de enfermagem como um todo, ela vem se estruturar através de 3 grandes grupos, né? Os enfermeiros, os técnicos de enfermagem, né? E também, né, os auxiliares. Então, né, esse trabalho é dividido através de cada questão, de cada parte de conhecimento, que na maior parte a assistência é feita pelos técnicos e pelos auxiliares, e no caso a parte mais burocrática, a parte administrativa, é responsável, né, pelo enfermeiro, né? Então essa questão ela fala exatamente sobre isso,
tratar sobre a questão da organização da equipe, né? Então, por isso, né, que a gente vai estar marcando como gabarito a letra C, né, que é a teoria de Florence e a teoria ambientalista. Questão número 2, vai estar perguntando, né, tipo, 3 instrumentos utilizados no cotidiano pela enfermagem em uma unidade hospitalar, né? Os instrumentos, a gente está falando de documentos, né, que são utilizados, né, no hospital, e a equipe de enfermagem utiliza vários instrumentos, vários documentos para fazer o registro, que também vai estar grandemente associado à questão de registro, né, que foi criada por Florence, né, para a gente fazer a questão dos dados epidemiológicos, né? Então, né, com relação a esses instrumentos, a gente pode falar com relação à questão das escalas, as escalas das atividades, as escalas semanais, as escalas de mês, né, onde a gente vai levando em consideração as questões das faltas, das folgas. Além disso, né, a gente pode considerar também a questão, né, livros, né, os livros de ocorrências, né, e os livros de óbito e transferência, né, onde o livro de ocorrência vai estar relatando, né, fatos que não são incomuns durante o horário do plantão, né, então tudo o que não decorrer conforme o esperado vai relatar, né, no livro. E o livro de transferência e óbito vai estar principalmente relacionado à parte administrativa de quantitativa de paciente dentro, né? E tendo um respaldo para que caso aconteça alguma ocorrência fora desse horário que o paciente ele não se encontre dentro do setor, né? No caso do livro de ocorrência, né? A gente o respaldo, né? Que o paciente ele não estava ali naquele horário. Além disso, tem também o próprio prontuário, né, onde vai estar registrado todas as evoluções realizadas pelos profissionais que atenderem aquele paciente. Né, e aí a gente fala de todos os profissionais de verdade, né, profissionais psicólogos, médicos, enfermeiros, enfim, né, a gama de especialistas que forem atender aquele paciente e registrar naquele local. Então, qualquer uma desses sites, né, poderiam estar sendo incluídas na resposta número 2. Número 3. Né, o supervisor é aquele que conduz no dia a dia os processos traçados pelo gerente e ainda é responsável pela motivação e treinamento da equipe, como forma de garantir os resultados. Sabe-se que em enfermagem existe o coordenador de equipe. Quem é a pessoa? Qual é a sua, né? Então, né, dentre a equipe de enfermagem, né, que é constituída, né, pelo enfermeiro, pelo técnico e pelo auxiliar, a gente tem que a função do enfermeiro é fazer essa parte de coordenação da equipe, né, onde ele busca, né, fazer a parte de planejamento com relação à questão do pessoal, né, onde ele vai escalas relacionadas a técnicos e auxiliares de enfermagem, né, vai fazer a distribuição a atividade para que nenhum profissional ele possa ficar mais sobrecarregado do que o outro, e sem contar com relação à questão de administração, né, onde ele vai ser responsável por identificar, né, a necessidade de solicitação de algum tipo de material, né, e tendo em vista que além do pessoal é necessário material para a realização dos trabalhos, né, e o próprio treinamento propriamente dito. Ele vai identificar, né, se a técnica é realizada pelo profissional, né, técnico ou auxiliar de enfermagem, sendo corretamente. Que basicamente, se não estiver sendo, ele vai, né, realizar o treinamento para que a pessoa seja qualificada
aplicada e não a técnica, né, de Faberroni. Número 4. Ele fala, né, as críticas à teoria da burocracia. Né? A teoria da burocracia ela fala a questão do mérito, né? E aí a principal característica é a meritocracia, né? E trazendo para a área da imagem específica, a gente está falando com relação à questão do profissional que realiza, né, todos os procedimentos, né, através de suas experiências. Ou seja, a gente está falando de um profissional que tem característica, né, de ser experiente. Né? O que acontece, gente? Caso em específico, né, não se leva em consideração a possibilidade do indivíduo que ele tenha sido recém-formado, né, que ele possa ser um indivíduo que tenha qualificação para realizar os procedimentos. A teoria da burocracia ele acredita que somente os profissionais, né, bons são aqueles profissionais que tenham experiência. Mas, né, hoje em dia a gente sabe que muitas das vezes esses profissionais, né, que são experientes, estão fazendo vários e vários anos aquela técnica, mas aquela técnica está ultrapassada. Pode já existir outros meios que são mais eficazes, né, que possam ter uma possibilidade de erros, né, mas como aquele indivíduo ele não busca uma qualificação, né, ele somente acredita que a sua experiência, né, é a verdade, né, é a correta a ser feita, eles não dão oportunidade para que pessoas que estejam saindo do meio acadêmico, né, que sejam recém-formadas, de colocar em prática o que aprenderam. A próxima questão, né, pergunta, né, qual o objetivo das relações humanas, né, e essa teoria ela tem como responsabilidade visar sobre o comportamento, né, o comportamento do profissional de enfermagem, né? O profissional de enfermagem, gente, ele tem a característica de trabalhar em equipe, né? E aí, consequentemente, esse profissional ele vai precisar a saber se comportar, né? E aí de que forma, né? Esse profissional, né? Ele vai precisar muitas das vezes fazer com que a sua opinião e com que a sua personalidade lhe se torne imparcial, né? Porque a gente vai acabar trabalhando com vários tipos de pessoas que têm inúmeras personalidades, que têm inúmeras culturas, opiniões. Então é importante que esse profissional de enfermagem ele saiba trabalhar com essas pessoas, né? Porque eles vão trabalhar basicamente em equipe, né? Então, é importante eles terem um comportamento, né, que esteja baseado, né, perante a ética, né, a ética profissional que a gente conhece, né? E aí, né, consequentemente, a gente também ele vai estar trabalhando constantemente com os pacientes, né? E também os pacientes eles vão estar, né, seguindo as suas culturas, as suas opiniões, né? E muitos desses pacientes das vezes eles não vão saber dialogar, né? E aí esse profissional ele não pode perder, né, a sua compostura, né? Eles vai ter que saber lidar, né, com esses conflitos, né? E consequentemente fazer uma atendimento na medida do possível, né? Então é importante que esse profissional eles tenha, né, um comportamento, né, segundo as orientações seguidas no código de ética e também ser imparciais, né, a partir do momento das culturas, né, e opiniões, personalidades a serem apresentadas, né, nesse setor de trabalho. Próxima questão. Qual sistema de produção tinha o objetivo aumentar a velocidade de produção sem a necessidade de técnica? No caso, gente, essa resposta seria a letra A. Né? E aí, por quê? Né? A teoria clássica, né, ela vai estar fundamentada lá na época da produção.
né? Que essa teoria ela era baseada? Ela era baseada no intuito de devia se produzir o máximo possível, mas não se importava quais seriam os meios que fossem utilizadas essas produções. E trazendo para dentro da enfermagem em si, né, essa teoria ela fala, né, que pode se realizar os procedimentos, né, no maior quantitativo possível, mas não se importa se a técnica está sendo usada ou não. Ou seja, todo procedimento ele tem uma técnica a ser realizada. E nesse caso, não se importa se está se seguindo essa técnica. O que se importa é somente que esse indivíduo ele precisa fazer o maior quantitativo possível. Exemplos disso seriam uma clínica, né? Uma clínica laboratorial. Nesses casos, os indivíduos iam fazer o maior número de coletas possíveis, mas não se importaria se com a técnica, né? Importaria com um procedimento que seria feito numa técnica que possivelmente poderia trazer efeitos colaterais para o indivíduo, né? Não se importa com relação a isso. Importa-se que somente deve-se realizar o maior quantitativo possível, né, de procedimentos. E aí, com relação, né, a questão de possíveis efeitos, né, não era levado em consideração. Próxima questão. O momento do progresso de uma atividade e a implantação das mudanças necessárias à sua efetivação relaciona-se à função denominada resposta letra A, controlar. Né? Quando a gente fala com relação à questão de monitoramento, a gente está falando, né, principalmente a função do enfermeiro, ou seja, aquele profissional que ele vai a distribuição, né, das atividades, mas não significa que ele vai confiar plenamente, né, nos profissionais que vão se executar essas atividades. Ele vai sempre monitorar, ele vai sempre controlar para identificar, né, se de verdade essas técnicas elas estão sendo, né, corretamente. Pode acontecer, né, que um indivíduo ele não esteja fazendo a técnica correta. E aí, né, como a gente viu mais à frente, né, Essas são as notícias. Se indivíduo não se está fazendo a técnica correta, ele vai realizar o treinamento com esses indivíduos, né? Então, por isso que sempre, né, esse profissional, né, enfermeiro, né, coordenador da equipe, ele vai precisar estar monitorando, né, todos os indivíduos que participam, né, dessa equipe para identificar possíveis execução de algumas das técnicas, de alguns dos procedimentos que são realizados. Próxima questão. Qual teoria busca a prosperidade do patrão, assim do funcionário, através da evitabilidade dos desperdícios e da alta produção? Então, gente, essa questão também é relacionada com a teoria clássica, né? Onde, como eu falei para vocês, não se importa como ser feitos os procedimentos, né? Só se importa com relação à questão da quantidade, né? E aí o que acontece, né? Nessa questão ela visa muito com relação à parte de dinheiro, a parte financeira, né? Onde esses patrões eles só querem os fundos, eles realizem o serviço no maior quantitativo possível, né? Não se importando, como a gente viu mais acima, a questão da técnica. E, né, um exemplo que a gente pode dar é com relação à questão de um curativo, Vamos supor que um curativo ele está sendo realizado com uma gase,
né? E aí a gente sabe que a gente vai fazer, né, a utilização da gase em um só e descarta. Nesse caso, né, se a gente for aplicar a teoria clássica, a gente vai se utilizar novamente essa gases, né, com o objetivo de diminuir a utilização de materiais. E aí, consequentemente, se eu diminuo a quantidade de materiais a serem utilizados, mesmo que não seja feita a técnica correta, vai existir um maior lucro para essa pessoa, né? Ou seja, ele não vai importar, né, se o procedimento está sendo feito errado ou não, né? Da mesma forma, não vai se importar se esse indivíduo, né, ele tá, se esse indivíduo tem uma maior possibilidade dele ter algum efeito colateral ou não. Última questão, né? Segundo Weber, são as características de um bom profissional, né? Como a gente viu, né, Weber foi o criador da teoria, né, da burocracia, né? Como a gente sabe, a teoria se ela vai estar falando com relação à questão do mérito, ou seja, de indivíduo que seja experiente, né? Então, para Weber, né, um indivíduo que é considerado como um indivíduo experiente, né, seria um bom profissional, né? E aí foi o que eu falei para vocês lá no início, né? Essa teoria ela não se importa com pessoas, né, que estejam é, estejam, no caso, saindo, né, do meio acadêmico, né, ou seja, recém-formados, mesmo que eles muitas das vezes saibam, né, tenham um maior conhecimento que esses indivíduos experientes. Tá? E aí a gente tem que avaliar que existem de verdade instituições que estão nesse pensamento até os dias de hoje. Né? Instituições que não contratam indivíduos que são recém-formados porque eles só querem indivíduos que tenham experiência. Mas aí vale se pensar: será que esse indivíduo que tem experiência está fazendo os procedimentos corretos? Ou será que ele tem experiência, né, adaptou, né, os meios de se fazer aquela técnica, né, e tomou aquilo como verdadeiro? Né? E aí a gente vai ver que na maioria das vezes é isso que acontece, principalmente os indivíduos que trabalham em hospitais públicos, né? Devido à questão da falta de materiais que acontece nas instituições públicas, esse indivíduo ele vai se adaptando, né, às reais a realidade dele. E aí, consequentemente, mesmo ele tendo experiência, ele está fazendo, né, as técnicas incorretas. E com isso, né, muitas das vezes, ele, vamos dizer assim, abstrai e esquece quais seriam as técnicas corretas. E quando ele chega num hospital particular, onde existem todas as questões dos materiais, muitas das vezes ele faz essa técnica correta. Ou seja, mesmo ele sendo um indivíduo que tem experiência, né, ele não realiza a técnica correta. Se for um indivíduo contratado que seja recém-formado, que sabem quais são as verdadeiras técnicas a serem realizadas, né? E por essas questões de vícios que ainda não existiram na vida dele, eles conseguem trabalhar de uma forma correta, tá bom? Gente, esse seria, né, o nosso objetivo da correção, né, de hoje, né, onde eu busquei trazer, né, o gabarito para vocês. Essas questões foram retiradas e elaboradas através dos materiais que já foram disponibilizados anteriormente, né, nas aulas presenciais. Peço, né, que se vocês tenham alguma dúvida, venham, né, através de midiáticas, me procurar, né, tendo em vista a maioria da turma não tem, né, a disponibilidade, né, de acessar o Classroom nem o Meet, e que a menina que tenha disponibilidade, caso tenha alguma dúvida, me procure pelo Classroom, tá? Para a gente utilizar os meios oficiais. Como eu falei para vocês,
né? Eu vou estar sempre realizando as gravações pelo Meet. Então, caso alguma de vocês, né, em algum desse período, né, que a gente vai estar fazendo esse AD por causa do Covid-19, né, caso tenha disponibilidade, né, surgir a disponibilidade de acessar o Meet, né, me comuniquem que eu passo, né, para vocês o passo a passo, né, e tiro as dúvidas de vocês, né. Então, caso vocês tenham alguma dúvida, eu peço para que vocês me procurem, tá? E semana que vem eu vou gravar mais vídeo com matemática, né, que ainda não foi matemática trabalhada, então seria a nossa primeira matéria. Então eu vou gravar para vocês na semana que vem e peço que vocês venham me dando um feedback do que vocês acharam, o que vocês estão achando, se vocês acham que é necessário melhorar, né, em algum aspecto, tá bom? Então é isso, gente. Qualquer dúvida, né, pode entrar em contato nas outras mídias que eu vou estar respondendo vocês, tá bom?